né? E eu, como uma pessoa da área de ciências, né, sou professor de química, então eu buscava sempre respostas que me preenchessem, me satisfizessem de maneira mais robusta. E aquelas propostas que muitas vezes a gente observava da ideia da justiça de Deus como uma justiça que não oferece essas oportunidades, é uma coisa que me incomodava mais, né? E aí, dentro dessa busca por questões desse tipo, eu acho que a gente já traz até dentro da gente, né? Porque quando desencarnamos, muitas vezes tomamos noção da nossa realidade espiritual, preparamos uma nova encarnação, né? Esquecemos estando no corpo, mas preparamos, participamos muitas vezes disso daí. E quando a gente tem acesso a uma verdade tão esclarecedora como a doutrina espírita nos oferece, todas essas alegorias que o evangelho acaba recebendo, né? Kardec gosta de usar essa expressão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essas alegorias, elas são eliminadas. Ou seja, a gente começa a entender o texto do Evangelho, inclusive, com uma clareza muito maior, porque a resposta é convincente. A resposta, e aí a gente sabe que o correto é isso, né? A doutrina espírita nos propõe que nós, enquanto não tivermos compreendido, mesmo que parcialmente pela nossa imperfeição, aquela mensagem, que a gente tem o direito de questionar e de buscar. Né? Ou seja, não há ideia do pecado, né? Em se buscar. Né? Eu costumo usar alguns exemplos de como muitas vezes eu me comporto como um irmão mais novo rebelde de Jesus, nesse sentido. Por exemplo, eu, quando fui estudar para poder montar uma palestra, fui buscar os recursos, as informações da parábola, né, dos trabalhadores da última hora, né, que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu particularmente achava aquele Deus proposto ali como Senhor da vinha extremamente injusto, né? Eu me achava no direito de achar isso, porque a doutrina espírita me ensinou assim, que eu podia, até não compreender, questionar, entendendo que se o Evangelho é uma revelação divina, não, ele não vai conter erros ali. O erro está na minha forma de interpretar. Se eu perco esse direito de questionar, eu não consigo achar a verdade dali. Então eu comecei a estudar a parábola, né, dos trabalhadores da última hora ali, né, do Senhor generoso, né, que na realidade foi me produzindo muita vergonha à medida que eu fui estudando e fui vendo que o erro era meu mesmo. E o quanto que eu sou imperfeito, o quanto que eu coloco, muitas vezes, o meu egoísmo, a minha vaidade no julgamento daquele texto. E é interessante que a doutrina espírita me dá esse direito de questionar que, na minha imperfeição, a leitura que fazia inicialmente era uma leitura recheada, né, de preconceitos, de valores deturpados. À medida que a gente vai lendo o capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo e as instruções dos Espíritos vão nos mostrando os elementos que estão dentro daquela parábola ali espiritualmente, a gente vai percebendo assim, olha, como que eu sou imperfeito. Que vergonha de ter achado que Deus era injusto pela forma com que foi colocado o texto ali. E eu acho que essa é a resposta. E é uma resposta tão consoladora porque me deu o direito do meu tempo. Né? Ou seja, eu não me senti cometendo um pecado porque não conseguia entender inicialmente, me dei o direito de pesquisar, de conversar com as outras pessoas, de buscar nas obras o entendimento e, a partir daí, construir em mim o conhecimento. Né? Diferente, perdão, de muitas vezes receber alguma informação e não ter direito de questionamento. Então, é muito nesse sentido que as respostas vieram também.